Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o analista, uma figura muito importante para que a análise terapêutica realmente aconteça, mas talvez não tão importante quanto você pensa. Bom, mas antes de tudo, para o que você está fazendo, vai no primeiro link aqui da descrição e clica para você poder garantir a sua inscrição em um dos eventos mais importantes do nosso ano de psicanálise, a nossa Semana da Psicanálise. Então, para você não ficar de fora, vai rapidinho que eu te espero. Assim que você fizer a inscrição, você pode voltar para você aprender um pouquinho mais sobre o analista. A figura do analista é uma figura muito importante por diversos fatores. Existem inúmeros que eu posso pontuar aqui. Então separei alguns dos principais, para que você tenha uma breve noção e um fundamento de como deve ser a figura do analista dentro da análise. Isso implica o fato de que você, como paciente, saberá quem está diante de você e se ele está agindo da maneira correta, ao mesmo passo que se você é meu aluno ou já é um profissional formado, entenderá como melhor se posicionar diante do seu paciente como analista. Então, a partir dessa dupla percepção ou dessa dupla perspectiva, nós abordaremos essas principais características do analista. Tendo em vista então essa dupla perspectiva, nós apontaremos essas características a partir, em primeiro lugar, da função. Todo analista ele tem uma função. Essa função nós podemos chamá-la de espelho, de quadro em branco, podemos chamá-la de semblante, podemos posicionar a função do psicanalista sempre como uma função que corresponde a uma resposta para aquilo que está sendo dito do paciente. Isso significa que aquilo que está sendo dito do paciente não é dito para que o analista julgue, para que o analista coloque os seus pensamentos e julgamentos sobre o discurso do paciente. Na verdade, essa função ela é muito clara e posiciona o analista justamente aquele que vai permitir que o paciente se escute no seu próprio discurso fantasístico. O que isso significa? Isso significa que nós, como psicanalistas, não faremos esteio disso para fazer da nossa análise um lugar da onde eu vou me satisfazer dizendo aquilo que o paciente precisa fazer. Em outras palavras, eu não vou ficar dando palpite na vida do meu paciente como se eu tivesse a resposta para ele. Bom, então em primeiro lugar, a função diz respeito justamente a isso, ao fato de que o psicanalista, o analista, na posição de terapeuta, ele não se vale de si, mas ele se vale apenas do discurso do outro como uma forma de devolver, como um ferramental, um acessório que vai devolver ao outro o seu próprio discurso, de uma maneira que ele possa, então, na consciência, ter que lidar com isso. A gente faz um trabalho também ligado à função de afastar a demanda do desejo. A demanda é aquilo que está presente no discurso do paciente de maneira invertida e que aponta para o próprio desejo. Demanda não é algo separado do desejo. Demanda é aquilo que o paciente pede. Como Lacan diz, nem tudo que o paciente pede é aquilo que ele realmente quer. Exatamente, porque aquilo que nós discursamos como fonte, dos nossos impasses, do nosso sofrimento, na verdade, muitas vezes aparece de maneira invertida ao nosso desejo. O que eu quero dizer é que sim, nós resistimos àquelas questões que precisamos realmente lidar, que estão reservadas ao inconsciente. Então, afastar a demanda do desejo é basicamente fazer com que a demanda não seja mais o representante oficial do desejo, mas que de fato aquela pessoa possa lidar com o desejo dela. Então, ligado à função de ser espelho é justamente ter a capacidade de assumir a posição de que eu, não dando opinião, não me valendo da posição de poder para opinar, eu então não exerço isso, me valendo dessa posição, eu não exerço isso justamente para que o paciente não faça aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito que seja melhor para ele, mas ele fará aquilo que ele se responsabilizará para fazer realmente. Então a minha função também é tornar o paciente responsável a partir do seu próprio discurso e da escuta daquilo que ele principalmente diz. Então sim,
Às vezes o ambiente terapêutico é um ambiente muito angustiante, porque eu, na função de analista, eu permito o meu paciente ouvir a si mesmo, coisa que na sua vida cotidiana, rotineira, ele não quer fazer e não faz pela via da censura e da resistência. Então é bom deixar isso muito claro, porque nós somos função, porque nós afastamos a demanda do desejo e ainda mais. Uma outra questão é que nós não nos valemos dessa posição de sujeito suposto saber, que é uma posição de poder, como eu falei outra hora, para que a gente possa realizar, vamos dizer assim, alguma espécie de desejo nosso na via do discurso do paciente. Eu posso levantar aqui a questão contratransferencial, né? Eu não me valho daquilo que eu tenho sentido no discurso do paciente, aquilo que está me comovendo, aquilo que está me fazendo, vamos dizer assim, de maneira afetiva, né? Sentir tantas coisas. Não, isso acontece porque é inevitável. Agora, eu só não vou me valer disso porque pela via transferencial, ou seja, aquilo que o paciente está depositando em mim como forma, né, de encontrar uma resposta, é tudo que ele não terá, porque toda resposta que eu der, eu estou assumindo uma posição de poder do sujeito suposto saber. Eu estou assumindo uma posição da qual não é minha de verdade. E estou fazendo, então, da análise aquilo que um amigo da pessoa pode fazer, aquilo que a família da pessoa faz. E não o contrário, uma posição onde eu realmente me faço não completamente neutro, porque a neutralidade é uma impossibilidade, mas eu me faço o mais ausente possível da necessidade da resposta que o paciente tem. Então, em nível de exemplo, para a gente poder fechar esse léxico aqui, uma coisa muito importante que aconteceu há pouco foi um paciente falar, olha, eu quero muito que você diga o que eu tenho que fazer. E aí, quando eu fui dizer que não tinha uma resposta, a pessoa, ela colocou assim, poxa, mas então a psicanálise, ela não vai responder? Então nunca tem uma resposta? Eu disse, pois é, porque na verdade você quer que eu me responsabilize por aquilo que você está entregando para mim. E você precisa se responsabilizar por aquilo que você acha que está entregando para mim, é completamente seu. E naquele momento a pessoa teve vamos dizer assim, um momento mais lúcido em relação à análise e compreendeu de que ali ela precisava se responsabilizar por aquilo que ela estava dizendo, por aquilo que ela estava trazendo para a análise. E não assumir uma direção na qual ela achava que eu teria resposta. Bom, eu não tenho. Eu não tenho. E as minhas respostas eu também devo buscar em análise. E em análise por mim, pela via da relação com o terapeuta. Então, uma última questão para terminarmos esse léxico é que o analista também, ele só é analista enquanto relação. Isso é muito importante, porque todo paciente só é paciente também enquanto relação terapêutica. Então, o analista fora da terapia não é analista. Analista dentro da terapia, na relação onde a cura não está em mim nem no paciente, mas na relação, ou seja, em algo maior, aí sim, há analista, existe analista e também existe paciente. Aqui, então, existe um terapeuta e ali existe um sujeito do inconsciente. Nessa relação a dois, a análise de fato acontece. Espero que você tenha gostado de mais um léxico psicanalítico. Quero lembrar mais uma vez de clicar aqui no link da descrição e fazer rapidamente a sua inscrição para você não perder nada do que acontecerá na Semana da Psicanálise. Então não deixe de clicar aqui no link da descrição, faça a sua inscrição rapidamente e eu te vejo nos dias 4, 6 e 8 de março na nossa Semana da Psicanálise. Até lá!